Os números não mentem, os casamentos estão diminuindo e os divórcios estão aumentando. Será que nós estamos assistindo o triste fim da nossa sociedade ocidental? Como podemos fazer, que providências podemos tomar para que esse quadro não se prolongue e não se agrave? Sim, nesse vídeo nós vamos falar sobre o aumento do número dos divórcios, a diminuição do número de casamentos. Vamos abordar também fatores evolutivos e comportamentais, tais como a hipergamia feminina, que formou uma nova modalidade. Eu queria só saber, vou pesquisar, porque todos os bueiros aqui eles soltam fumaça à noite, de dia, toda hora. Se bem que tá frio, né? Não sei se é por isso, se é a diferença de temperatura do frio pro calor. Olha, eu realmente não sei por que isso turma acontece, mas brincadeiras à parte e impressões que a gente tem à parte, o que nós estamos vendo nessa sociedade de hoje. Vamos ver a turma do Scooby aqui, ó. A sociedade brasileira e ocidental é uma aparente incapacidade de se promover uma modernização dos relacionamentos, porque observa-se que as mulheres acabam voltando para um modelo primitivo de conquista, que é a hipergamia. A hipergamia para selecionar o melhor homem. Que o pessoal faz o tour à noite, ó, no cemitério, tá vendo? Aí, ó. Enfim, depois desse passeio aqui, voltamos à nossa acomodação. Vamos aproveitar que tem um café da manhã aqui, legal. Essa sala parece mais um podcast, eu achei interessante. Até quis gravar aqui, mas não vou não. Eu vou preferir gravar lá embaixo. Aqui é a área do café da manhã. Eu não vou ficar ligando muito a câmera porque o pessoal se sente um pouco intimidado, e aqui a gente olha um pouquinho para o panorama. Eu vou tomar um café e depois disso a gente vai fazer uma gravação lá embaixo. Enfim, mostrando aqui legal as áreas comuns da acomodação, lavanderia. E aqui finalmente nós estamos aqui na rua, né? Na rua não, nós estamos do lado interno aqui do nosso hostel, né? Da nossa acomodação, aqui dando um panorama geral. E vou colocar a câmera para fora, porque como a gente está no ambiente interno, aí a gente fica mais à vontade. Infelizmente tem essa lixeira aí na frente, mas enfim, vamos utilizar aqui esse pano de fundo para a gente falar um pouquinho do nosso tema. Na verdade, esse vídeo foi motivado pela recente pesquisa, né? Pelos recentes dados aí do Registro Civil, em que o número de casamentos diminuiu 3% em 2023, na comparação com o ano passado, e o número de divórcios aumentou 4%. Então, na verdade, nós estamos cada vez mais nos casando menos e nos separando mais. E, por incrível que pareça, esse fenômeno ele está ligado a questões da modernidade, mas também questões biológicas das quais nós não podemos fugir. Ontem eu fiz uma enquete com base em um vídeo de uma mulher muçulmana. Na descrição eu vou colocar o link, vou procurar aqui o link do vídeo e vou colocar, em que ela fala das vantagens de ser uma esposa de um homem poligâmico, né? Tem duas, pode ter duas, três ou mais mulheres. Aí nessa pesquisa foi engraçado porque a maioria, acho que uns 59% escolheu a poligamia. Eu coloquei a misandria, que foi... Misandria não, esqueci, depois eu vou olhar aqui o conceito. E por fim eu coloquei a monogamia.
Enfim, a poliandria, que é uma mulher para mais de um homem, deu uns 6%, a poligamia deu uns 59% e a monogamia deu uns 39% na minha enquete aqui que eu realizei ontem, né? Sobre esse tema, como a população muçulmana, né, adota essa solução para que eles continuem se reproduzindo. Achei que seria também aplicável à civilização judaico-cristã ocidental, para que ela pudesse se reproduzir e não desaparecer, dando lugar a essas pessoas, né? Porque no futuro, se nada for feito, se essas taxas de natalidade, a taxa de casamentos continuarem diminuindo e a taxa de separações continuarem aumentando, nós vamos caminhando para um desaparecimento. E aí não é questão individual, é uma questão mais coletiva, e eu estou teorizando, né? E a gente faz assim uma comparação com essas outras civilizações, para que a gente pudesse ter uma solução definitiva ou uma solução viável a médio e longo prazo, já que os casamentos monogâmicos estão ruindo e esses relacionamentos de longa duração não estão dando certo. Temos relacionamentos líquidos e pessoas, mulheres ficando solteiras, sem filhos, bem-sucedidas sem filhos, e homens ficando solteiros e sem filhos, e muitos deles celibatários, e também, como eu abordei em outro vídeo, muitas das mulheres celibatárias, porque uma hora a pessoa cansa de procurar, a pessoa cansa de quebrar a cara e vai ficando, acabando no celibato, inclusive com o modelo, né, do melhor namorado, como aquela música do Kid de Abelha, que o pessoal mais antigo conhece, né, que ela fala que acha normal meninas do lado dele, que ela tem 1000 amigos, mas que você foi o meu melhor namorado, né? Eu lembrei dessa música. Eu acho que essa música ela fala bem da hipergamia feminina, que quando a mulher acha um cara topo, né, um cara que é destacado, ela fica com aquele cara na cabeça, não consegue mais esquecê-lo, e todos os outros são, vamos dizer assim, os outros são os outros, como ela mesma fala na música, né, do Kid de Abelha. Depois vocês olham ali no Google para conhecer essa música, é muito interessante. Para quem não conhece, eu acho que é a descrição perfeita da hipergamia feminina. Quando a pessoa encontra um cara que é destacado, é difícil dela esquecer. Enfim, na verdade nós vivemos numa sociedade que se comporta de forma semelhante aos animais, né? Alguns animais em que praticamente 10% dos homens do topo são aqueles que têm à sua disposição várias mulheres, né? E nós temos o comportamento sexual feminino que se impõe, por mais que tenha uma capa de modernização, de empoderamento, mas no fundo, esse comportamento feminino, de uma forma mais animal, biológica, ele acaba sendo um fator preponderante, em que a fêmea busca o macho, né, por conta do custo que ela tem da reprodução. Ela tende a escolher um macho com melhores genes, com melhores recursos. Isso acontece em várias espécies de animais, como nos pavões, que as fêmeas elas vão escolher o macho com a cauda mais vistosa, mais bonita. E nós temos outros animais, né, como os leões, que eles exercem aí uma poligamia, é um leão para várias fêmeas. Em algumas espécies de macacos, gorilas, os veados e os animais lutam, né? Os machos vão lutando por território, lutam por dominância. E aí eu também lembro dos leões marinhos, né? Que eles têm haréns com várias fêmeas. E acho que o que todas essas espécies têm em comum é que os homens, os machos mais capazes, ficam com a maioria das fêmeas, e os machos menos capazes ficam sem nenhuma fêmea. E nós estamos vendo na modernidade essa hipergamia se impondo na era digital, com tecnologias, com toda a modernidade, mas esse acesso
da minoria dos machos para a maioria das fêmeas, em que eu tenho 10% da população de machos com acesso a muitas mulheres e homens que não são tão destacados, são medianos para baixo, sem nenhuma mulher. E isso acaba gerando uma reprodução de um ciclo biológico em que as fêmeas escolhem os melhores machos. Nós temos praticamente um regime poligâmico dos alfas, dos machos mais destacados, para várias fêmeas, só que sem casamento, sem a contrapartida da responsabilidade. Então esses homens estão sendo poligâmicos nos seus aspectos positivos e não estão encarando o ônus. Estão tendo o bônus e não estão tendo o ônus. Pelo menos os muçulmanos, eles arcam com o ônus e com o bônus, porque na medida que um homem ele casa com uma, duas, três ou mais esposas, ele vai assumir todas as responsabilidades inerentes ao casamento, que é o sustento, a proteção, a provisão, tudo que ele tem que dar para uma, ele tem que dar para outra. E, enfim, não sei muito desse tipo de regime, mas, pelo menos nos muçulmanos, os homens estão tendo mais responsabilidades do que agora aqui na nossa civilização ocidental, em que a gente insiste no modelo ideal monogâmico, que não está mais funcionando, não está atendendo às suas expectativas da questão da renovação populacional, né? Eu digo nesse sentido, estou teorizando de forma generalizada, e isso não é uma recomendação de comportamento individual, apenas uma questão de uma ponderação no sentido de uma população como um todo, como a população está, ao mesmo tempo, se vestindo de uma capa de modernidade, mas no fundo se comportando como animais poligâmicos num efeito biológico, numa consequência, numa tendência biológica das mulheres de buscarem os melhores homens e tendo esses homens acesso a várias mulheres, sendo eles a minoria, porque são os mais capazes, os mais destacados, vamos dizer assim, e a maioria dos homens sem mulher. E engraçado que o modelo em que a mulher ficaria com vários homens foi quase nenhum, né? Em que eu imaginava que esse modelo seria aplicável aos homens menos destacados, em que uma mulher poderia ser esposa de vários homens e assim formar um matriarcado, né? Em que cada um contribuiria com um pouco de renda, com um pouco de recursos para o sustento daquela família, né, liderada pela mulher. Mas o que ocorre nos dias de hoje, pelo menos do Brasil e também em outros países ocidentais, é essa questão em que você tem um casamento monogâmico que não está mais funcionando, é uma aparência, é um modelo imposto pela igreja, pela sociedade, e na prática nós temos um relacionamento poligâmico em que, como dizem, não sobra nada para o Betinha, para o Beta, e o Alfa tem acesso a várias mulheres num regime poligâmico em que você tem todo o bônus para esses homens e nem o ônus, porque ele não casa, ele pode até fazer um filho, mas ele não vai se responsabilizar, e que deixa várias mulheres nesse estado de stand-by, de espera, de expectativa, em que ela se fixa no cara mais destacado e ela não consegue mais se libertar daquele ciclo de hipergamia para baixar o nível e procurar uma pessoa mais razoável, um cara mais mediano. E aí nós temos também uma legião de homens medianos comuns que são descartados e simplesmente ficam sem mulher. Então nós adotamos na prática
um modelo poligâmico líquido, uma poligamia líquida, e uma monogamia em teoria, em princípio, em formalidade, mas que não está se sustentando com o tempo, e simplesmente as pessoas não ficam mais tempo suficiente para renovar a civilização, e a tendência é que ela entre em colapso e que o Brasil e outros países do mundo ocidental sejam realmente tomados e colonizados pelos islâmicos mais uma vez, né? Nós ficamos aí nessa briga entre cristãos e muçulmanos, e eu acho que agora será a vez deles, porque eles estão se reproduzindo e nós, como civilização, não estamos tendo competência para fazer o mesmo. É isso, gente. Obrigado por assistir. Obrigado pela preferência. Se você gosta do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva para que novas pessoas, né, para que esse vídeo possa ter um alcance, para que eu possa me sentir mais estimulado a fazer novos vídeos nesse sentido. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.